Olá, meus amados, antes de iniciar o vídeo, eu venho pedir a você que curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação. Este é o canal Momento da Palavra, o canal que foi criado para abençoar e edificar a sua vida. Nós sabemos que a Bíblia, no decorrer dos séculos, desde os copistas, nós temos o Códex Sinaítico, o Códex Alexandrino, o Códex Vaticano e outros vários manuscritos que foram encontrados. Mas eu quero saber a sua opinião. Será que a Bíblia ela teve acréscimos? Acrescentaram algo que não estavam nos textos originais? Qual é a sua opinião? Eu quero saber. Deixa aqui nos comentários e vamos assistir o vídeo. Vamos lá, temos ouvinte ao vivo, ao telefone. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é o Thales, de Goiânia. Thales, de Goiânia. Bem-vindo, Thales. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom, vamos lá, A Thales. paz do Senhor para o senhor e para todos os irmãos que estão contigo. Amém, meu Eu tenho irmão. uma dúvida, pastor César. Hoje em dia, muitos teólogos, e principalmente aqueles que estudam da autenticidade da Bíblia, eles questionam alguns textos, como o final de Marcos e também algumas passagens de João, entre o capítulo 7 e o 8. Eles dizem que eles foram acréscimos, né, que eles não são a palavra de Deus inspirada, eles foram acréscimos. Eu queria saber se isso procede, se isso é verdade ou não. Ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Vamos lá, professor Gabriel, começa. Quando nós temos aí esse assunto relacionado à manuscritologia, aos manuscritos, existe um termo que nós chamamos que são as variantes textuais, né? Então, nós pegamos as famílias de manuscritos, os irmãos que têm mais conhecimento até podem me auxiliar aí nessa área. Você tem, por exemplo, Marcos 16, você tem o Coma Joanino, né, que é 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Os três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e alguns outros textos. Mateus 17, 21, né? Esse, essa casta não sai senão por João capítulo 8 também, né? João, O texto da 8, mulher adúltera. Alguns desses textos é possível nós encontrarmos ali dentro dos evangelhos mesmo. Por exemplo, Marcos 18, a grande comissão, você encontra também em Mateus, e Mateus não é questionado. Então você tem alguns outros textos ali. Por exemplo, a questão da Trindade. Nós não precisamos da 1 de João, capítulo 5, versículo 7, para comprovar a Trindade. Ela não é provada somente num versículo de ouro, né? Existem outros textos. Mas isso não chamamos, eu particularmente não gosto de chamar de acréscimo, não sei se os irmãos entendem assim. Eu entendo que é uma variante textual. Consta em alguns manuscritos, não consta em outro, mas necessariamente eles não são anulados, e isso não significa que a Bíblia foi manipulada, adulterada ou interpolada, algo do tipo. Quer falar, Betão? Não, sim, com certeza. Eu vejo assim, a palavra fala que se tudo fosse dito, fosse escrito, não se caberia nos livros. Isso é uma hipérbole ou realmente tem o seu valor de dizer? Então, haveria muito mais texto, haveria muito mais palavra, haveria muito mais situações para serem descritas. Mas aquelas que o Senhor desejou que fossem, estão ali. E essa é a nossa crença numa Bíblia inerrante e da palavra do Senhor colocada naquilo que Ele desejou que nós recebêssemos. Agora, quem está fazendo a tradução está sendo honesto em dizer, olha, nem todos os textos compreendem, na questão de manuscritologia, essa situação aqui. Isso aqui faz parte de alguns, há uma variante em relação a outros. Para que você possa, de maneira assim, né, o tradutor e traditore, né, para que ele não sinta essa traição, ele colocou de maneira aberta que isso acontece. A gente deve receber com maturidade essa situação, sem duvidar de texto nenhum. Nem um jota, nem um tio deixarão de ser cumpridos. Então toda a palavra, ela está inspirada, ela está colocada, e essa perspectiva também é para ser considerada. Sobre esse tema, que é muito interessante, porém é um tema mais técnico, né? Um tema extremamente técnico, na verdade. Vamos lá. Vamos tentar... como que a gente fala isso para quem não é da academia mesmo, quem não vai estudar sobre isso profundamente? Então, a ideia é que o programa ajude você com a resposta. Então, vamos lá. Ninguém tem um texto do Novo Testamento que seja original autógrafo. O que é um original autógrafo? É um texto escrito pelo próprio autor do Novo Testamento.
O Novo Testamento tem alguns autores, né? Pedro, Paulo, João, Tiago, sei lá, Mateus, Marcos, tá. Nós não temos esses textos como originais autógrafos. Nós não temos um original escrito pelas mãos de um dos personagens. O que nós temos, que nós chamamos de originais, são as cópias. E essas cópias, elas são em língua grega e elas estão distribuídas pelo mundo antigo, eram distribuídas pelo mundo antigo, baseado na pentarquia, por exemplo, baseado nos 5 pontos onde havia liderança da igreja à época. Então, você tem famílias de manuscritos vindas, encontradas em lugares diferentes, em países diferentes. Então, você tem a família alexandrina de manuscritos, que é no Egito. Você tem a Alexandria no Egito. Você tem a família bizantina de manuscritos, que aí é no Bizâncio. E aí, o professor Gabriel pode falar melhor do que eu o que é o Império, o Império Romano a partir da sua sede bizantina e todas as cidades que compunham e tal. Você tem, por exemplo, os manuscritos ocidentais, você tem os manuscritos cesarianos, você tem, enfim. Então, cada família de manuscritos tem lá seus achados. A família alexandrina, ela tem um maior número de manuscritos. Talvez porque foi escrito em papiro, então era mais fácil para fazer, e também devido à questão geográfica, porque a Alexandria no Egito tem uma posição ali, né, quase não chove, o clima mais seco, tal, tudo isso ajuda na preservação do próprio manuscrito. E a forma como eles preservavam os manuscritos, colocando dentro de vasos, tampando com cera, como se fosse a vácuo, tal, então tem tudo isso. Mas isso não invalida as outras famílias de manuscritos. Então, nenhuma família de manuscritos tem 100% do texto. Quando você pega a família mais completa, que é a família alexandrina, você não tem a Bíblia inteira naquela família. Tem algumas lacunas que você vai precisar pegar de outra família de manuscritos para compor. Então, é o que eu, posso dizer aqui sobre isso. Para você que assistiu até o final, eu quero saber a sua opinião a respeito deste tema abordado nesse vídeo. Nós sabemos que no decorrer dos séculos, muitos manuscritos foram encontrados, né? Nós sabemos, né, que muitos copistas tentaram, se esforçaram. Naquela época não havia uma tecnologia hoje que nós temos nos dias atuais. Então foram homens que se esforçaram a todo custo para traduzir a palavra de Deus. Então ela veio no decorrer dos anos, dos séculos, e nós sabemos que muitas coisas se perderam, né? Muitas coisas se perderam porque não era fácil os tradutores naquela época traduzir, né, de uma forma fidedigna aos originais. Mas eu creio na confiabilidade da Bíblia. Eu creio que por mais algumas palavras diferentes, algumas traduções diferentes, mas eu creio que ela é a palavra inspirada por Deus. Portanto, eu creio na confiabilidade das Sagradas Escrituras. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.